Narciso Machado, lá de Brasília, e já na linha conosco, Renato Teles, que é o ex-superintendente da SMTT, e agora ele preside o consórcio da região metropolitana que trata da licitação, de todo o processo licitatório, que já foi finalizado oficialmente pela prefeitura, mas administrando tudo isso. Então, Renato Teles, bom dia, aqui Magna Santana, direto de Brasília, no comando também está Narciso Machado. Bom dia, Renato. Bom dia, Magna, um prazer falar contigo e também com o Narciso e também, aliás, com todos os ouvintes que acompanham a FAM. Estou à disposição para levar informação e esclarecimento com base em dados e em fatos. Bom, o Narciso também já está com linha aberta também, né? Pronto. Renato, vocês foram notificados ontem, né, pela decisão da Justiça em suspender o processo licitatório, né? Todo o que já foi feito. E agora é a pergunta. Perfeito. De fato, ontem fomos notificados, começamos a tomar ciência e analisar a liminar que foi concedida no dia 2, no sábado. A princípio, a liminar, até o próprio questionamento do Ministério Público, muito semelhante ao que já foi feito numa ação civil pública, muito semelhante também à decisão liminar que já foi dada em relação a essa ação civil pública, e embora respeitamos a decisão da Justiça, mas entendemos que devemos recorrer para darmos informações, para levar os fatos, porque estamos convictos da transparência, da lisura, do como bem feito foi construído esse processo de licitação. Então, exemplo de quando da primeira liminar, quando conseguimos um ato jurídico para que fosse poder seguir o processo, assinar o contrato de fato está assinado, vamos buscar também a alternativa com tranquilidade, respeitosamente, mas divergimos da Justiça e vamos recorrer desse procedimento para que a licitação, que é um compromisso dos 4 prefeitos, do governador, um clamor da sociedade, um clamor inclusive da oposição, uniu-se em torno, todos entendem que é uma medida necessária, importante. Então, por conta disso, e pela certeza, pela convicção de um processo feito com transparência, com lisura, e ser o melhor, não só para Aracaju, mas para as 4 cidades, vamos recorrer dessa decisão. Agora, Narciso, fica à vontade, tá? Linha aberta, que a produção, o Wendel já disse que está aqui com linha aberta. Renato, nesse cargo que você ocupa, me perdoe, porque a gente sempre gosta de chamar também pelo cargo. Você é presidente, qual é o nome que se dá ao seu cargo do consórcio? O presidente é o prefeito de Aracaju. Certo. A minha função é como diretor executivo. Pronto, então, diretor. Na Justiça, a juíza aponta uma série de falhas e de questionamentos. E isso é o que chama atenção, porque o Ministério Público apontou, a princípio a gente tinha aquela informação de que tanto o Ministério Público como o Tribunal de Contas receberam cópia desse edital, né? Um modelo, né, Narciso? Um modelo do edital. E depois parece-me que tem um outro modelo, aquela história, sei lá o que for, mas enfim. E aí agora apontam-se esses questionamentos e ingressa com a ação da Justiça. A Justiça, então, concede. E a juíza, a doutora Cristina Machado, ela aponta, então, vários itens considerados, não sei se irregulares. Então, como responder a isso? Se durante todo esse processo as coisas aconteceram, seguiu-se aí nesse trâmite, vocês concordam com esses pontos e esses itens anotados pela juíza, pela doutora Cristina? Perfeito, Mário. Veja, não conheço pessoalmente a juíza, mas é uma juíza referência. Respeito, tanto a decisão dela. Mas divide no seguinte, de forma simples, para poder falar com os ouvintes, sem usar um juridiquês. Foi feita uma consulta pública, que desde o momento da consulta pública foi dito, acho que até aqui no seu veículo, na FAM, dissemos isso, que não é uma obrigação legal fazer uma consulta pública,
para o processo da licitação, mas foi uma decisão do Conselho, dos prefeitos e do governador para darmos transparência e para dar oportunidade para a população se manifestar, criticar, sugerir, propor, e assim foi feito. O mesmo documento que foi entregue a todos os órgãos de controle, Câmara Municipal, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, o mesmo documento foi objeto da consulta pública. Após a consulta pública, onde teve aí mais de 500 interações, mais de 500 pessoas, quase, se não me engano, não lembro agora de cabeça, mas cerca de 700 sugestões, porque uma pessoa fez mais de uma sugestão, reclamação ou comentário, o documento foi alterado. Normal que o documento fosse alterado, ou então a consulta pública seria só para inglês ver. Então, a partir da consulta pública, o documento de fato foi alterado. O site, inclusive, da consulta pública está disponível, está no ar. Tem lá, por exemplo, um documento que faz um resumo apanhado de todas as contribuições, todas as respostas foram pontuadas. Tem um resumo também da quantidade, das cidades que mais se manifestaram, enfim. Tem lá um balanço final ao final dessa consulta pública. E após a consulta pública, a população se insurgiu, comentou, criticou, e por conta dessas contribuições, o documento foi alterado. Simples assim. Então não teve mudança de documento. A consulta pública demandou mudanças, foi apresentado na reunião do Conselho, para os prefeitos e governadores, e na reunião do Conselho, não é uma decisão do prefeito de Aracaju, seja ele quem for, no caso o prefeito Edivaldo Nogueira, foi uma decisão do Conselho do CTM, inscrito pelo prefeito de Aracaju e participando todos os prefeitos e governador, de alterar com base nas sugestões feitas pela população. E quando se dá lá, na decisão, ela coloca, por exemplo, que deveríamos ter feito uma nova consulta pública com base no novo documento. Não vejo embasamento, não tem uma lei, não tem assim uma diretriz, não tem uma resolução, não tem nada que nos obrigássemos a fazer uma consulta pública que não era obrigatório desde o primeiro momento. Ela foi feita. Insisto, pela transparência que os prefeitos e governadores queriam dar ao processo, pela oportunidade da população se manifestar. Foi isso que aconteceu. Fala-se da questão, por exemplo, de superfaturamento, que mudou a tarifa de um valor para o outro. Também faço a explicação. Vamos aqui entre nós aqui fazer um churrasco, uma caranguejada, e combinamos de 10 pessoas participar desse churrasco caranguejada. E vamos dividir os custos do caranguejo, da cerveja, do guaraná, da água de coco, assim por diante. Chegou lá na hora, não tem 10 pessoas, tem 8, tem 5 pessoas. Então, que você, que a gente imagina custear para as 10 pessoas, agora vai ter que ser um pouquinho mais, porque tem menos pessoas. Magno. Foi isso que aconteceu. Então, o dado que é aberto, que é fácil essa comprovação, os dados de 2023, dados de 2022, dados de 2021, suportam a quantidade de passageiros que estão dividindo a conta e que faz essa conta chegar na tarifa que está sendo proposta. Uhum. Narciso, pois não. Bom dia, Renato. Eu estou com a decisão aqui aberta e me chama a atenção algumas observações que a juíza faz. Ela diz o seguinte: e não obstante o prazo exíguo, o relatório compreende 551 manifestações e respostas do consórcio metropolitano. A lei não determina prazo específico para a consulta, mas é questionável que apenas em 11 dias, numa licitação multimilionária, que no prazo de vigência poderá resultar em mais de 3 bilhões de despesas entre os municípios metropolitanos, possa se dar ampla publicidade e permitir, em especial, a participação popular na gestão pública. Ou seja, ela está estranhando o tempo que vocês utilizaram para as respostas e para essa consulta. Ela diz também que existem incongruências estatísticas na definição da remuneração das empresas. E afirma categoricamente, embasado em diversas leis, de que os municípios do consórcio não poderiam ter firmado este pacto sem a previsão orçamentária desses recursos. Como é que você se posiciona sobre isso? Com muita tranquilidade. Embora eu entendo, respeito. Eu gosto do verde. Você talvez goste do azul, acho que gosta do laranja, pelas cores da fã. Mas, por exemplo, insisto, não é uma obrigatoriedade fazer uma consulta pública. Se a consulta pública fosse de um dia, também não tem nenhum descumprimento. É uma opinião. Deveria ser 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias.
Insisto, a consulta pública foi feita para dar transparência e dar oportunidade para a população se manifestar. E entendo, até pelo volume de manifestação que foi feita, foi exitosa, muito exitosa. Muito exitosa. Teve a oportunidade, tivemos contribuições até de fora de Aracaju, fora de Sergipe, receber colaborações. Vale ressaltar também que as empresas, as maiores interessadas, porque aqui estão, porque aqui atuam, e óbvio que é de se imaginar que quem está atuando aqui quer continuar, quer participar, quer concorrer, e tem participado, não mandaram uma pergunta, uma sugestão, do nada. Zero. Nenhum comentário. Agora a população participou ativamente. E não, uma vez que não é obrigatório fazer. Que parâmetro tem que ser seguido para esperar um dia, 10 dias, 20 dias, 30 dias? Não existe isso. Isso é uma opinião, respeito. Mas o embasamento de se foi pouco, se foi muito, eu acho que a quantidade de manifestação, ela por si só, ela responde que ela foi exitosa. Nessa questão, por exemplo, que ela diz que divergência de números, a explicação. Estou tentando dar uma fala assim, simples para o ouvinte poder entender. Por isso que eu fiz essa analogia com o churrasco com o caranguejo. E o embasamento para a mudança do número é um número fácil de enxergar. Inclusive a próxima gestão que está chegando, dentro desse processo de transparência, vai poder consultar. Aliás, todas as próximas gestões estão chegando. Qualquer prefeitura que participa do consórcio, qualquer prefeito, sejam os atuais, sejam os próximos, os atuais têm conhecimento dos dados, dos números, mas os próximos também vão ter a mesma oportunidade de ver a quantidade de passageiros. E o custo, como é que é feito o custo? De forma simplista. Tudo que incide como custo, dividido pela quantidade de pessoas que vão pagar. A quantidade de pessoas que vão pagar é o número proporcional. Não adianta a gente estimar o número projetando um crescimento de passageiros. Tem que ser um número realista. E qual é o número realista? O que nós temos hoje, 2023, 2022, 2021, um número não realista porque sofreu com a pandemia. Tivemos menos gente circulando, 2020 da mesma forma, menos ônibus na rua. Então são números que bagunçaram um pouco essa análise. Mas 2022, 2023 é um número limpo que dá para servir de base e servir de base para chegar à conclusão no custo unitário, de forma simples. Então essa oportunidade que não aconteceu. Se a licitação clamou, não só de Aracaju, mas dos 4 municípios, a população em geral insatisfeita com o serviço. Os 4 prefeitos e governador querem fazer a licitação. A oposição quer a licitação. Então, entendemos que tem algum problema, alguma falha? Discutir, vamos tratar. Olha, tem isso aqui. Por que isso aqui? Explica-se. Se chegar à conclusão que não está correto, altera-se. É essa oportunidade que não aconteceu. Agora, nós estamos discutindo na justiça. Tudo bem. Então, na justiça, de forma assim, respeitosa, vamos apresentar os argumentos, os fatos, e estamos assim, convencidos, pela forma que transcorreu a licitação, que ela vai ser exitosa. Com relação a essa obrigação de estar na LOA, de estar na lei orçamentária antecipadamente a assinatura dos contratos. Perfeito. Não, antes da assinatura do contrato, não. Antes da execução do contrato. E no próprio contrato tem uma cláusula que, uma vez não tendo o orçamento, ele automaticamente dissolve o contrato. Então, na decisão, inclusive do TJ, cita que podemos seguir, mesmo não tendo essa questão objetiva. Então, também não vejo esse impedimento. As LOAs estão para ser discutidas agora, no final do ano. Cada Câmara tem um prazo diferente. É uma oportunidade, inclusive, para os vereadores se posicionarem firmemente, dizendo para que essa casa é prioridade de transporte público. Ou não. É uma oportunidade. E também deixar sua marca, uma marca indelével das câmaras, imputando a prioridade que o transporte público tem para as 4 cidades. Então, o Renato, contrato também prevê essa dissolução. Com relação ao preço da passagem, há uma discussão que é feita, e eu não sei se a decisão abordou especificamente este assunto, porque uma decisão de 25 páginas, confesso que não consegui lê-la completa, mas há uma discussão de que, num estudo feito, o preço da passagem indicado foi e na licitação vocês colocaram um preço a maior do que o estudo apontou. Procede essa informação?
Colocamos um preço diferente, procede, porque junto no processo da consulta pública, fizemos reuniões públicas, gravadas, agendadas, que está, inclusive foi divulgado pela imprensa, está divulgado no site, com empresas interessadas. Insisto, as empresas que aqui atuam, zero interesse, zero manifestação, zero perguntas, zero sugestão. As empresas do Brasil que participaram, e foram algumas, que tiveram a oportunidade de participar, apontaram alguns problemas, como a população também apontou. A hora que a gente foi debruçar para essas questões, percebemos que tinha números, dados, que precisam ser ajustados, alterados, com base na realidade, com base nos dados, insisto. A comparação, estou procurando dizer de forma simplista, para a população entender. Porque muito se fala, muito se desfala, e aí, às vezes, a mentira dita várias vezes passa a ser verdade, e como você mesmo disse, uma lição de 25 páginas, você está procurando entender. Eu também não sou advogado, sou engenheiro, também tenho dificuldade em entender, até por isso que eu não queria ser tanto aqui o juridiquês. Mas é dizer com clareza a forma como a gente construiu esse processo, como foi publicizado, como foi feita a consulta pública, e os números que embasam a questão da licitação. Então, no processo da consulta pública, constatamos que precisava alterar essa estimativa de passageiros. Por exemplo, na analogia que eu fiz de forma simplista, é pela quantidade de pessoas que vai ser dividido a conta, um churrasco, um caranguejo ou o custo do sistema. O número precisa ser alterado. Por isso do número ter aumentado. Renato, o que sustenta esse número? Os dados de 2023, os dados de 2022, disponibilizando para qualquer prefeito, os atuais ou os próximos. Então, de forma assim, muito tranquila, muito serena, temos convicção do que foi feito, temos convicção nos dados e temos convicção que esse modelo, essa licitação, é a melhor. Quer se fazer ajustes? Perfeitamente. Os próprios prefeitos querem fazer alteração, quer, por exemplo, prever alguma gratuidade ao domingo? Pode ser feito. A exemplo de comparação, agora a gratuidade da eleição custou cerca de R$500 mil um único dia. Quer se adotar uma gratuidade todos os domingos? Pode ser feito. Vamos apurar o custo, vamos implementar esse valor no contrato, e assim é feito. O contrato prevê esses ajustes, como qualquer contrato. O Alves da Atalaia, ele diz aqui, sendo esse processo licitatório anulado, o sistema de transporte atual se mantém como está, correndo o risco das empresas que perderam linhas reivindicar o retorno dessas linhas? E aí eu lhe pergunto também, da minha parte, já finalizando, a equipe, a prefeita eleita e o seu vice questionaram a sua presença como diretor executivo do consórcio metropolitano, chegando em algum momento, inclusive, a especular uma avaliação de juridicamente questionar a sua permanência. Eu lhe questiono, passado esse processo, Renato tem interesse de permanecer como diretor executivo, vai permanecer, vai esperar uma decisão do consórcio metropolitano ou por este clima antecipado entregaria o cargo para que as novas gestões escolham um novo diretor executivo? Vamos lá. De forma objetiva, imaginando um cenário que a gente não acredita, que o clamor da sociedade, que o compromisso dos prefeitos e do governador de fazer a licitação não vá adiante, o sistema fica como está, com os ônibus como estão, com as empresas que estão, para decisão do consórcio, não é da prefeita de Aracaju ou do prefeito, se fosse o prefeito Edivaldo também ia dizer a mesma coisa. Então, a decisão do consórcio, do colegiado de prefeitos e governador, as próximas medidas. Voltar uma linha da empresa A para a empresa B não é um ato, vamos dizer assim, automático. Não aconteceu uma coisa, por consequência acontece outra. Parte também de uma decisão do colegiado e do consórcio tomar essa decisão. É possível? Basta que se queira. Mas não é um ato de forma assim automático, uma coisa vinculada à outra. Primeiro item. Segundo item, até uma oportunidade para esclarecer, né, Cis? De novo, a mentira sendo dita mais de uma vez, tentando ser verdade, né? Fato, o diretor executivo tem mandato. Agora, o mandato não é de 5 anos, são de 4. Temos que ter clareza que não foi uma imposição do prefeito Edivaldo Nogueira.
é uma decisão do colegiado. Primeiro, o fato novo que tem agora, que foi apresentado, é que eu não atuo mais como superintendente da CNTT. Que desde o início do processo, desde novembro, se eu não me engano, do ano passado, que eu atuo como superintendente da CNTT e como diretor executivo. Então não existe um fato novo me beneficiando de ser o diretor executivo. Não existe. Segundo, na lei de criação do consórcio, da qual os 4 prefeitos atuais e o governador não participaram, foi feito em 2015. Então, só pela data, os prefeitos atuais é fato de comprovar que eles não participaram e estão um pouco com o governador. Eles, com a lei que existe, tomaram passo. Lá, por exemplo, diz que o prefeito de Aracaju, seja ele quem for, é o presidente até 2035. Mas também diz que o prefeito de Aracaju não tem direito a voto. Só vota em questão de desempate. Não foi esses prefeitos que fizeram. Foi feito em 2015 e assim está posto. E, entre outras coisas, que aí os prefeitos têm entendimentos diferentes, mas entendeu-se que, para o bem da licitação, vamos seguir com essa legislação e vamos fazer o melhor. E assim foi feito. Especificamente o diretor executivo, existe esse mandato, tem 4 anos e não 5. Agora, não foi feito um ato para beneficiar Renato. Muito pelo contrário. Tenho total clareza, e não é da minha natureza, ficar num lugar onde não sou bem visto. Se o consórcio e a prefeita está se manifestando como voto dela de não ser interessante a minha continuidade, não tem a menor problema, Narciso. Não precisa de justiça para me destituir ou algo dessa natureza. Entende-se que Renato não é positivo? Renato coloca à disposição o cargo, com a maior tranquilidade e absoluta. Agora, é bom ter clareza também que é uma decisão do colegiado. Eu vou obrigar o colegiado a se manifestar? Não. Só quero dizer também que não foi uma manobra do prefeito, não foi algo do prefeito Edivaldo, não foi algo para me beneficiar. Estamos só seguindo a lei, assim como os prefeitos que aqui estão seguindo e não participando da formalização dela. Bom, Então, pela primeira vez, né, Magna? Renato dizendo que não precisa de litígio. O cargo está à disposição, caso os novos prefeitos queiram, né, destituí-lo do cargo de diretor-geral. E se o Wendel Lessa acordar, poderia até dar uma carimbadinha, porque é a primeira vez que o Renato fala isso publicamente, viu? Já deu! Dessa vez, mãos de tesoura registrou e carimbou, Narciso, assim mesmo, como você falou, porque... Da minha parte, estou satisfeito com as declarações do Renato, viu? Muito obrigado, Renato, pela participação. Fique à vontade, Magna. Pronto, pois agradecemos ao Renato, voltaremos a conversar, porque essa questão de destituição realmente foi dita, inclusive até pelo vice-prefeito Ricardo Marques. Eu só faço uma pergunta de forma bem sucinta, um pouco de paciência, Diego. Quando você disse sobre a questão das empresas, as atuais, Grupo Progresso e Modelo, elas chegaram a se inscrever no processo licitatório e apresentando propostas para disputar esse processo, Renato? Você pode só confirmar sim ou não? Ao longo de todo o processo, Grupo Modelo e Grupo Progresso não fizeram nenhum comentário, crítica, sugestão, tampouco participaram do processo da licitação. Não participaram do processo licitatório. Ok, então. De construção e nem de concorrência. E nem de concorrência. Aí é que tá, né, Narciso? Pois é. Obrigada, Renato Teres, diretor executivo aí do... Agradeço a oportunidade, bom dia a todos. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Então é complicado, né, Narciso? Você nem sequer participou, Narciso, do processo licitatório, você nem apresentou proposta, né? Está reclamando de quê, né? Pois é. Você não entra, quer ganhar na Mega Sena sem jogar, não ganha, né, Magna? Não ganha. Hoje. Pronto, essa foi assim, exatamente, fica difícil, aí fica difícil. E a população, Martinha, dizendo aqui, né, no WhatsApp, a Marta, colocando aqui, com a suspensão da licitação, o sonho de ter ônibus novos e a qualidade do transporte público vai ficar mais distante. Os usuários continuarão a usar essas latas velhas. Por quê? Porque nem eles participaram do processo licitatório, ou seja, nem apresentaram proposta. Então aí realmente fica complicado. Magna, ganhar no barulho.